Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia de despedida do Internacional, Odair Hellmann, que termina com o mesmo aproveitamento que tem Renato Portaluppi. Sim, aproveitamento estatístico, obviamente, 60% nos jogos em que comandou o Internacional. Depois a gente pode até apresentar a estatística certinha de um e de outro para não fazer nenhuma injustiça. E eu estava anotando aqui, posso até ter me esquecido, e aí o Maurício, que tem uma boa memória aqui, o Lucas Bolzan também tem uma boa memória, eles podem me ajudar. O departamento de futebol vitorioso do Grêmio, comandado pelo presidente Romildo e pelo Renato, capitaneados pelo Romildo e pelo Renato, depois tem os outros, que não são ótimos colaboradores e tal, mas estão ali. Não são tão imprescindíveis quanto é o Melo, porque se sair o Melo, termina o Internacional. Se o Melo sair do comando colorado, acaba com o Internacional. Então, esses do Grêmio não são tão imprescindíveis, embora levantadores de caneco. Agora o Roberto Melo não ganha nada e é imprescindível o Internacional. É meio contraditório isso, mas é mais ou menos o que está acontecendo na realidade. São fatos reais. Quando você estava especulando, Rec, um dirigente chegou a me dizer que seria um caos a saída do Roberto Melo, quando estava naquele zum de sai o Melo ou não sai o Melo. E hoje pela manhã, na Grenal, disse o seguinte: eu acho que o presidente não tem coragem para demitir o Roberto Melo. Mas é um clamor popular. Os jogadores pediram a manutenção do Odair, embora o presidente disse que tenha sabido só quando chegou no Beira-Rio, que surgiu, hoje pela manhã surgiu através deste que vos fala, que tem 35 anos de profissionalismo e de credibilidade, graças a Deus. Eu não fabrico notícia. E ainda fui confirmar há pouco, para ter mais precisão, pós-fala do presidente, que eu tinha razão. Jogadores, mais o diretor remunerado do Internacional, Rodrigo Caetano, entraram em contato via D'Alessandro com o presidente Marcelo Medeiros e pediram a permanência do Odair. Tentaram até a última hora a permanência do Odair, o Inter achou melhor o Odair sair. Pepino porque vai entrar. O Internacional hoje está na Libertadores, é o 6º colocado. O Internacional, desculpe que essa tosse está me perseguindo há meses. O Internacional hoje está ostentando ainda a condição de ter 2º colocado da Copa do Brasil. Só 2 técnicos disputaram um título grande esse ano: Odair e Thiago Nunes. Os outros ainda não disputaram títulos grandes. O Renato ganhou a Recopa Gaúcha e o Gauchão. Aí os outros técnicos de outros estados também ganharam alguma coisa. Estou falando de título grande. Algum brasileiro que tenha disputado. A Libertadores está em andamento, o Campeonato Nacional está em andamento e a Sul-Americana nós perdemos. Então, título grande, Odair e Thiago Nunes. Depois vem os outros. Não estou dizendo que o Renato seja menos que o Odair, não estou dizendo essa bobagem, nem querendo medir nada. Só estou falando a realidade dos fatos. Mas analisem junto comigo. Não quero cometer nenhuma injustiça, posso esquecer de alguém. Vice-presidentes de futebol. Ah, tem mais um. Tem mais um, que é o maior de todos os tempos, que eu não tinha colocado. Fábio André Koff. Também foi vice-presidente do Romildo. Fábio Koff, César Pacheco, Júnior Chávari, Adalberto Praz, Saúl Berdichevski, Alberto Guerra, Odorico Roman, Alberto Guerra de novo, Duda Kreff 2 vezes, Espinosa, Deco Nascimento, Zanota, Rui Costa e Klaus Câmara, de 2016 para cá. No Internacional, o Melo entrou em 17, na verdade, né? 17, 18 e 19. Então essa comparação está um pouco prejudicada, porque tem um ano a mais de Grêmio aqui. É um ano de 16 aqui. Mas vai dar certo o teu ponto. Mas aí é o seguinte: Roberto Melo, Adauri, Jorge Macedo e Rodrigo Caetano. Tá certo quem muda muito e levanta caneco, ou tá certo quem não muda quase nunca e não ganha nada? Pois é, sabe, Rec? Lucas Bolzan. Primeiro, uma boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje. Esse terno é da Via Condotti, gostei. Parabéns. Sabe que hoje, quando eu venho te ver, eu boto até perfume, né? Sabe isso, que a coisa. Sabe que hoje não é um dia
tão bacana pra gente poder falar de Grêmio, porque essa questão do Inter vai ficar muito em roga e em evidência, por óbvio. Eu tenho... Então, o nosso diretor maior, Walter, veio aqui para dar palpite aqui sobre a queda do Odair. Ele já deu uma olhada ali. Essa questão política do Internacional eu gostaria até de não comentar, até porque não tenho tanto conhecimento. Mas eu vejo com maus olhos também a troca do Odair, como tu, que a gente até estava conversando aqui antes. Eu acho que o Odair, ele ficou entre os 8 da Libertadores, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, ele tem fazendo um bom trabalho. E eu acho um pouco temerário essa questão da troca agora ao fim, né? Se esperasse então o término do ano ou um pouco mais próximo agora, eu acho que o Inter vai ter muita dificuldade de arranjar um treinador. Depois da entrevista desastrosa de ontem do Roberto Melo, que eu acho que foi combinada com o presidente, obviamente, né? Eu acho que também o presidente, com todo respeito, claro, eu entendo, o presidente está numa posição difícil agora nesse momento, que é demitir um técnico, mas ele não precisava ter dito que ele não pensou em nenhum técnico. Eu acho que ele, claro, por óbvio, ele de repente não quis magoar o Odair por algum tipo de amizade. Mas também é um pouco temerária a informação de que ele... pior se ele não pensou em nada, exatamente, né? Eu acho que passa uma impressão que talvez não foi o que ele queria passar. Eu tenho certeza que o presidente, que o Pupo falou exatamente para não tentar... Eu posso estar até exagerando, mas eu acho que o presidente tem que descer do salto. Hoje ele me deu 2 letras. Uma, que o Odair não foi demitido por telefone. Foi. Se ele foi demitido várias vezes durante o dia, ficou sabendo pela imprensa, que tem alguns escalados pelo Roberto Melo para divulgar, que ele ficava e o Odair saía. Ficou sabendo por outras pessoas ligadas à direção maior do Internacional, ficou sabendo pelo seu empresário e depois ficou sabendo ao vivo. Quem é o empresário do Odair? É o Gilmar Veloz. Então ele depois ficou sabendo ao vivo. Então ele foi demitido pelo telefone, ou nem pelo telefone, pela voz corrente. É pior. Quando recebeu a ligação, ele já sabia que estava demitido. Tiveram a madrugada para estabelecer uma estratégia e foram conversar com o Odair às 5 da tarde. Quer dizer... pelo que ele falou na entrevista, até estava ouvindo na Grenal, eles fizeram uma série de reuniões hoje, né? E uma reunião, pelo que ele disse, durou 4 horas. Começou às 11 horas da manhã, foi até às 3 da tarde. E aí nós temos 14 rodadas ou 16? 14. Olha, é tempo e é jogo. O Inter tá na zona da Libertadores, daqui a pouco pega um técnico que não encaixa e ainda pode botar em risco essa vaga, né? Mas enfim. Não, a vaga está em risco. E estava com o Odair, porque o Inter vinha jogando mal. E a outra que o presidente falou foi essa do que os jogadores não pediram. Pediram, presidente. Pediram e o senhor sabe. Mas, então isso tudo aí. Fábio Koff, César Pacheco, Júlio Chávara, Adalberto Paes, Saúl Bredchevski, Alberto Guerra 2 vezes, Odorico Roman, Duda Kreff 2 vezes, Espinosa, Deco, Zanota, Rui Costa, Klaus Campos. 15. Deixa eu te 15 falar, a 4. É que eu acho que quem ganhou foi o projeto que trocou. Foi do 15. Do 15. Tu sabe que eu acho que o Inter e o Grêmio tem uma diferença com relação a isso. O presidente não é 15, o presidente é 14. Não, o presidente é 12. 12. O Inter tem uma tradição. O presidente é 12, o presidente é PDT. Tanto para chegar nesse número é que ele repete alguns. O Guerra repetiu 2 vezes e tal. Mas o Inter e o Grêmio têm tradições diferentes com relação ao vice-futebol, né? Porque tradicionalmente já na política do Inter, tu sabe melhor que eu até, pelos anos que tu tem, que o vice-presidente é o escolhido para ser... O vice-futebol é escolhido para ser o próximo presidente, né? Eu sei que até na entrevista do presidente do Inter ele tentou evitar esse assunto, mas é meio nítido não é por causa dessa gestão. Chega a ser até triste, não é nem óbvio, é triste. E é verdade isso, né? Não estou falando nenhuma, apesar de ser gremista aqui, o vice-presidente de futebol do Inter é sempre, geralmente, tanto é que aconteceu com o Marcelo, propriamente isso. Prova que o Roberto Melo não tem tamanho para ser presidente do Internacional, que estão tentando fazê-lo presidente na marra. Porque se ele sair, ninguém vai lembrar que ele existe. Ele nunca foi um cara fundamental na história do Internacional. Ele nunca foi um José Asmus, um Pedro Paulo Záquia, um Gilberto Medeiros, um Arthur D'Alegrave, um Frederico Arnaldo Balvê. Não foi. Mas o Romildo também não era, mas o Romildo é uma grata surpresa e alguém que tem uma inteligência acima da média. E tinha um desempenho na vida pública que era também extraordinário. Então, são outros vieses, né? São outros vieses. O Romildo saiu com 92% de aprovação da última gestão como prefeito. Entregou o mandato. Pois é, e aí não dá para misturar política com futebol. O presidente não mistura.
Até acho que no conselho colocou bastante político lá. Mas estou dizendo... Nessa última agora? Não, é que... Na penúltima. Não. Para a renovação do conselho, entrou deputado. É que agora, eu sei porque eu participei ativamente da formatação da chapa, ficou muito entre os grupos mesmo. Agora tá tudo certo. Agora ficou entre os grupos que indicaram, entendeu? Inclusive com lista de prioridade, de quem ia na frente. Não, mas só para não dizer que sou extremamente puxa-saco, vou fazer alguma observação. Claro que colocou alguns políticos lá. De repente até político também não tem problema nenhum. Tem jornalista, tem político, tem padeiro, tem engenheiro, tem arquiteto, tem os bons. São torcedores também, né? Tem os ruins, tem os torcedores, tem votação direta, né? Tem chapa para que concorre contra outra chapa, né? Então não é aquela coisa de colocar para se promover para ganhar na eleição na próxima e tal. Não, às vezes... nem é o perfil do Romildo isso. Não, eu sei que ele é tranquilo. Não é o perfil do Romildo. Mas então aqui 15 contra 4. O Grêmio teve 15 no departamento de futebol em 4 anos. Mas eu acho que passa muito por essa história aí que eu comentei. O Duarte convir comigo que no Inter tem essa tradição, né? O Roberto Melo, eu não tenho nada contra o Roberto Melo. Mas eu não vejo ele com tamanho de dirigir o Internacional. Daqui a pouco prova até em contrário, né? O Internacional teve um lá atrás, o Roberto Borba, que até era boa gente. Saiu com uma má fama sem nunca ter feito praticamente nada errado. Tinha dificuldades, né? Não sei. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar com o clube, com o futuro do clube. Não com o projeto de grupo político. O Inter grande não pode ser maior que o Inter. O Fernando Carvalho não pode ser maior que o Inter. Eu não conheço tão bem a política do Inter. Olha o presidente o Grêmio quando foi dirigido pelo Odono. Mas a política do Inter, eu acho que vai ter independentemente do sucesso ou não da gestão do Marcelo, que eu acho que tem sucesso por tudo que fez, apesar dos colorados não gostarem dessa brecha de ter que voltar à segunda divisão e tal, mas é uma gestão vitoriosa, até certo ponto. E eu acho que agora essas eleições, e o REC aqui, eu acho que pelo menos tem 3 candidatos a presidente no Inter aí. Como é que é? Eu acho que vão ter pelo menos 3 candidatos a presidente. 3? Acho que pelo menos. Se passar no estatuto que 3 podem disputar no pátio, vai haver pelo menos 3 concorrendo. O que tu acha aí, Reg? Quem é que tu acha que é o grande. A bola da vez? O Alexandre Chaves Barcelos só virá a concorrer se for unanimidade. Se for ungido pelo presidente. Ele é do mesmo movimento do presidente. Como o presidente Fábio Koff fez com o presidente Romildo. Ungiu, esse é o meu candidato. E o presidente deu uma letra de que ele vai começar o processo em agosto do próximo ano e o Alexandre Chaves Barcelos é o preferido do Medeiros. Pode até ser. Por que ele deixou o Roberto Melo, então? Eu acho que provável... Não, isso é um chute, né? Não. Eu acho que o preferido dele deve ser o Melo, porque senão ele não teria mantido, né? Geralmente, quando cai a comissão técnica, pode cair também. Eu hoje cheguei a dizer pela manhã na Grenal que ele não teria coragem de tirar o Melo. Eu não conheço tão bem esses bastidores. Até porque o Fernando Carvalho interfere muito lá e o Melo é protegido do Fernando Carvalho e tudo mais. Então tem muito... sempre o Fernando Carvalho é uma pessoa que vai ser sempre influente, né, na política do clube. E tem muitos desdobramentos aí, né? Que a gente nem sabe qual é a extensão. Vamos parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu começo a me aprofundar muito nessas linhas sinuosas e aí não sei onde é que vai parar isso. Mas o outro seria o Roberto Melo, o João Patrício Herman, que também está na que chapa. É do Convergência Colorada. É outro grupo, não é o mesmo presidente. Não é, mas gostaria de concorrer também, mas aí teria que ter o apoio do presidente para poder até ir para o pátio. E, obviamente, que o Inter Grande não vai apoiar o Convergência. Então, ou o João Patrício sai da administração e não pode porque é eleito, ou não concorre, né? Então, eu acho que o João Patrício vai ter que adiar o sonho. E tem mais o estatuto, né? Que prevê só 2 mandatos. Então nem se sabe se o João Patrício e o Alexandre podem concorrer. Mas eu acho que a interpretação deve ser restritiva para o mesmo cargo, né? Porque se eles quiserem concorrer a presidente, eu acho que tem que ser possível. É que assim, é que mas no não está escrito isso. É que no Inter... mas é uma interpretação. Outro dia nós lemos aqui É que no Inter, o artigo 36 do Estatuto do Inter, ele fala que o clube é gerido por um conselho de gestão, que tem o presidente, primeiro vice, segundo vice, e que qualquer um dos cargos do conselho de gestão só permite uma eleição e uma reeleição. Não pode ser reeleito 2 vezes. Mas aí é que para estar no conselho de gestão. Aí eles querem agora completar a redação isso para o mesmo cargo.
Só que aí... Mas é uma alteração estatutária, isso é votado no... Mas para outro cargo pode. Mas aí sabe qual que é o problema nessa visão, Rec? Hoje, o Luiz Carlos Reck é eleito como presidente, eu sou o primeiro vice e o Lucas Bolzão o segundo vice. A gente pode inverter. Grêmio, no caso. A gente pode inverter. O Lucas vira o primeiro vice e eu o segundo, então a gente pode seguir. Porque é outro cargo. Não, O primeiro vice é uma coisa, o segundo vice é outra. Não, aí não. Não, mas é outro cargo. É primeiro. Se eles forem fazer essa redução, botar essa vírgula e não para o mesmo cargo ou para o mesmo cargo. A vírgula do mesmo cargo permite isso. Eles vão ter que refazer bem a redação. A redação pode ficar... Não, mas é assim, cá entre nós também. Não tem sentido, né? O cara não poder concorrer a presidente, com todo respeito, porque Ele tá mais preparado agora. Exatamente. Tu participa daquilo ali, tu tem. Não tem lógica. Mas o vice de futebol do Inter não é eleito, isso eu tenho certeza. Então, talvez um desses cargos pode... um desses aí pode passar a ser vice-presidente de futebol também. Eu vou dizer uma coisa que o doutor aqui não pode ficar bravo comigo, porque ou eles estão assistindo ou alguém conta, ou eles assistem depois no facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Eles recebem Recebem tudo. Isso. Como é que se chama isso? Me ajuda aqui, mano. Press release lá. Press release, exatamente. Bom, aí, que agora não é mais esse nome. Luiz Carlos Reck falou mal. Aquele jacaré voltou a atacar. Aquele jacaré que não é concordinho. Aquela língua afiadíssima falando. Que não é, como é que é? Não é digital influencer, vive do né? Analógica influencer. Então é o seguinte... Os outros candidatos de oposição, esses três, são de situação. Teve aquele outro... Melo, Alexandre e João Patrício. Aquele que é bem magro, que foi candidato agora contra o Melo. Luciano Davi. Luciano Davi. Isso aí vai ser candidato de novo. Não sei. Não sei se vai ter coragem, fez 7%. Mas nos bastidores está se mexendo para ele. Está se mexendo, mas... O cara que tem boa... Mas é difícil. Mas está muito entrosado com o Fernando Carvalho, então ele tem que saber para que lado ele vai atacar, porque senão ele vai se perder na poeira de novo. Ou ele é bem oposição, ou ele é bem situação. E o carvalhismo, se não terminar no Internacional, periga terminar o Inter. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O vice-presidente, o que não apoiou o João Patrício, o que é cotado para ser, ele é do Inter grande? O Alexandre Chaves Barcelos é. Mas então o Melo também é. Então é um dos dois. Isso. Perfeito. Meu amigo. Torcedor colorado, sócio colorado, se preparem. O Inter grande, Lucas e Reck, tem 110 conselheiros. Nossa. Com certeza terá candidato próprio à presidência. Bom, e o Giovanni Luigi corre por fora se houver desgaste com o Melo e se o Alexandre não puder concorrer. O Giovanni Luigi também é do mesmo movimento. Do mesmo movimento. Tá, perfeito. Então aí já rolei 4 candidatos da situação. O Giovanni não é situação hoje, mas é do mesmo movimento que deu origem a esses 17 anos de poder. Sigma gostaria de concorrer. Doutor José Aquino, que é aí que eu ia chegar, pode ficar até bravo comigo, mas deram uma engessada legal nele, colocando para presidir o Conselho Deliberativo. Então, tem que cumprir o mandato e tal, o senhor vê, é um cargo gratificante. Né? Já leva para o Conselho Consultivo, né? Já leva para o Conselho Consultivo. Doutor Aquino, Sigma, Amarante, Davi. Já são 7 pré-candidatos. 8 pré-candidatos. 4 da situação. Se incluir o Giovanni Luigi e considerar o João Patrício situação, que não é, mais o Alexandre e o Roberto, Luciano, José Aquino Flores de Camargo. José Aquino Flores de Camargo, José Amarante e Roberto Sigma. O Sigma é de qual movimento? O Sigma está no I9, junto com o Luciano Davi. Perfeito. Sabe, Rec, que até o que é muito bacana, tanto do futebol gaúcho, é a presença da democracia, né? O número de votantes que a gente tem nas eleições. E eu me recordo aqui que o Inter tem a maior eleição da história, né? De um clube de futebol, que foi a eleição do ex-presidente, que infelizmente, né? Vitório Pífero foi rebaixado, mas foi a maior, teve quase 22 mil eleitores. E o Grêmio agora com essa última eleição. O povo cantando, campeão voltou. Infelizmente não. Ou felizmente para torcida gremista. E o Grêmio agora com essa última eleição que a gente teve do Conselho Deliberativo, que não era para presidente, a gente atingiu o segundo lugar, que era do Inter também. Que tinha sido a eleição, que agora eu não vou me recordar qual foi. Mas também era de presidente. Agora foi a última. Foi a última agora. Quer dizer que o Grêmio está encostando na tabela também? Não, eu quero dizer bem que eu fico feliz, porque é importante a movimentação dos sócios. E isso é aqui que acontece. Porque tem eleições nos clubes do centro do país que são 300 votantes, 400 votantes, são eleições indiretas. E alguns mortos.
No Vasco, aquela... O Vasco que vota de morto lá. É a urna 7 que deu problema, não é? Você me perdoe. Vota morto. O Euricão vai votar umas 4 eleições, tu acha, então, Rec, no mínimo? O Euricão agora, sim, depende. Não sei quantos CPFs ele tinha, o Kia, Jorabichac, ele tinha 7 CPFs. Aliás, brigou com o presidente Fernando Carvalho em 2005, porque ele era diretor do Corinthians, investidor do Corinthians, diretor, sei lá o quê, tinha 7 CPFs. E aí o Internacional fez todo aquele alarde, e 1 ano depois, ou 2 anos depois, o presidente Fernando Carvalho e o Kia estavam juntos na decisão de uma Champions. Vamos assistir aí o presidente Marcelo Medeiros. É sempre muito difícil quando a gente vem noticiar a saída de um profissional do clube. Hoje o ciclo do Odair Hellmann chegou ao seu fim. São quase 2 anos de trabalho. Eu me sinto, de uma certa forma, privilegiado por ter oportunizado a ele essa nova atividade. O Odair era auxiliar técnico conosco e se tornou treinador de futebol graças a essa oportunidade que foi dada a ele nos jogos finais da Série B. Ele recebeu um telefonema para comparecer a uma reunião e a comunicação foi feita aqui. A oficialização da saída dele foi feita aqui, na presença do nosso diretor executivo, do comando do departamento de futebol, do Dr. Alexandre Chaves Barcelos e na minha presença. A gente deseja ao Odair sucesso na sua carreira. Tenho certeza que, pelo trabalho, principalmente pelo tempo que ele ficou aqui, eu acho que o Odair só é superado pelo Minelli em termos de longevidade laboral. E acredito que o Odair voltará a treinar o Inter, porque ele saiu daqui mantendo as portas abertas e ele vai dar continuidade ao processo de evolução na sua carreira. Presidente Marcelo Medeiros, o Inter tem a ideia hoje do técnico que vai buscar para substituir o Odair, qual o perfil? E, principalmente, o Inter busca um técnico de 2 meses para terminar o Campeonato Brasileiro, ou o Inter já inicia agora um projeto até dezembro de 2020? Muito boa a tua pergunta, Rodrigo. Eu quero deixar uma coisa muito clara para a torcida colorada. Até saiu uma notícia antes da partida contra o CSA, nós não fizemos nenhum contato com qualquer treinador que esteja trabalhando ou no Brasil ou fora dele. Até a conversa que terminou faz pouco mais de meia hora com o Odair, nós não falamos com nenhum treinador de futebol. Nós não estamos falando, nós só vamos falar, procurar e aproximar um futuro profissional quando terminar essa coletiva. Então não tem perfil, não tem nome, não tem tempo, não sei se é tampão, se é para até o final do ano que vem. Nós vamos trabalhar em cima dessa possibilidade, desse vácuo que se criou, e vamos informar a todos que o treino de amanhã vai ser feito pelo nosso treinador do Sub-23, pelo Ricardo Cobalcini, e provavelmente é ele que vai treinar a equipe no domingo contra o Santos. Presidente, os jogadores, as lideranças, em algum momento pediram para o senhor repensar sobre a situação do Odair. E a outra pergunta que lhe faço é: o vice-futebol não teria uma contribuição também pela queda de desempenho? O senhor em algum momento pensou em mudar Roberto Melo, vice-futebol? Em nenhum momento nós fomos pressionados ou procurados, e muito menos nos reunimos com os atletas para tomar a decisão de hoje. Então, essa foi uma informação que saiu pela manhã, me pegou de surpresa, porque eu estava num
compromisso profissional fora daqui, longe aqui do CT. E cheguei aqui já para conversar com o Rodrigo Caetano e com o Roberto Melo em torno de 11h30 e para tratar da condução do diagnóstico do jogo de ontem e que acabou com a conclusão de que o Odair, nós teríamos que fazer uma mudança no comando técnico. Hoje o Inter está na 6ª colocação. A gente entende que houve uma grande frustração com a perda da Copa do Brasil, uma frustração do tamanho da expectativa que nós mesmos criamos e que não é momento de fazer terra arrasada e demitir todo mundo. Claro que ser vice de futebol de um clube do tamanho do Inter, tu está sempre pressionado, tu está sempre sob avaliação, mas o Roberto tem, nós, em especial eu que dividi o futebol com ele em 2013, 2014, nós já passamos por momentos mais difíceis que o de hoje e ele tem a confiança do Conselho de Gestão e, por outro lado, nós temos a lealdade dele. Presidente, dentro dessa confiança que o senhor manifesta, a confiança, então, no trabalho do Odair, ela foi enfraquecida após a perda do título na Copa do Brasil, e esse é o grande porém. E em cima do Melo, existe um rumor, e é por isso que eu coloco ao senhor, que existe uma questão política que impede a saída dele. Queimar Roberto Melo nesse momento significa não ter um sucessor para o senhor numa presidência. Essa leitura, ela é correta? O que o senhor eu vou acha? te dizer uma coisa, completamente fora do contexto, precipitado, fora de prazo, não tem nada a ver com política. Tem muita gente fazendo política que é legítimo, nós da gestão não fazemos política. O Roberto não tem nem não se discute isso dentro do Inter. O processo eleitoral do Esporte Clube Internacional será aberto por mim em agosto de 2020. Até lá, os grupos políticos têm toda a liberdade para se reunirem, para conversarem, mas oficialmente será aberto no 2º semestre do ano que vem. Qual é a outra parte da tua pergunta? Não é confiança no profissional. A gente confia, tanto que uma das coisas que eu disse para o Odair é que eu tenho certeza que ele vai voltar para o Inter e que ele vai ter muito sucesso. É uma questão de desempenho. O Inter teve uma postura apática ontem, o Inter teve uma postura que deixou escapar um resultado contra o Cruzeiro, o Inter teve uma derrota impactante e a gente entende que o momento requer uma mudança para que a gente possa chegar dentro dos nossos objetivos no final do ano. Presidente, tudo bem? Gostaria de saber que tipo de técnico vocês estão procurando, que tipo de perfil é esse que você vai iniciar as conversas a partir de agora, e gostaria de saber também se os resultados de campo foram o único fator que determinaram a queda do Odair. Vamos voltar porque deu um corte no áudio aí, né? Mas essa foi uma pergunta que ele respondeu que não tinha conversado com ninguém. Que não conversou com ninguém, porque teve 3 reuniões ao longo do dia para tratar da saída do Odair e que não conversou com ninguém ao longo do dia. Tampão, não sei o quê. Que eu acho que essa que foi o comentário que eu acho que ele fez por questão, de repente, de amizade com o Odair, porque é um pouco improvável que ele não tenha pensado em alguém ou algum estilo técnico, ou que isso não esteja na cabeça dele, pelo menos há umas 2 semanas. Tu sabe o que tu quer de melhor, né? Exatamente. Então, talvez um pouco para preservar a imagem do Odair. Acho que é a única explicação possível. O Inter, na internet, é imbatível. O Inter escala pessoas que defendem e atacam de acordo com o pensamento da diretoria. Transcrevem ali o que os diretores ditam. Uma hora era para segurar o Odair, outra hora era para derrubar. E eu lembro depois que o Inter perdeu para o Atlético Paranaense, eu disse, cuidado, porque se o Inter ganhar da Chapecoense, tem a outra semana. Então não demitam o Odair agora e recontrate na segunda. Batata. Não, tem que ficar até o fim do ano. Eu disse, cuidado que pode haver outros tropeços ali, não sejam definitivos. Puxa vida, o diabo sabe por ser velho, né? E agora,
E outra, os tropeços do Odair foram 2 derrotas e 2 empates. O Carille perdeu 4 e o do Atlético Mineiro perdeu 7. E o CSA também tá numa crescente no campeonato. 4 vitórias. Então não foi assim. Claro, eu vi parte do jogo, eu não vi todo o jogo do Inter. Eu vi do meio. O primeiro tempo do Internacional foi bem razoável. Eu vi do segundo foi de produção. E, embora o comentarista que eu estava vendo só falava a mesma coisa, que o Internacional era muito. Como é que era? Não era programado, que ele usou a expressão. Muito previsível, uma coisa assim, sempre usando a mesma expressão. E o Inter já tinha dado uma bola no poste e tinha tido 2 gols anulados. O Internacional teve produção no primeiro tempo. Não teve agitação, porque correr, se mexer para um lado para o outro, feito piorra, não vai resolver o problema também. Tem que chegar lá na frente e fazer o gol, bater no poste, como o Inter fez. 3 vezes, pelo menos. Teve uma outra do Neilton, podia ter. Então, 4 situações de gol, contra nenhuma do CSA. Tá bem, o CSA tem que bater porque é bêbado, tá ok, bate no bêbado. Mas o primeiro tempo não foi horroroso, o segundo tempo foi. O senhor vai bem, seu Everton Cury? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Tu queria derrubar o Odair, tu deve estar feliz. Não, nem um pouco. Nem um pouco feliz. Eu disse aqui nas oportunidades que vocês me deram várias vezes que a recuperação do Inter que realmente ocorreu passaria pelo Odair e passou. Eu não consigo admitir que, mesmo discordando de algumas decisões dele, da forma que o Inter joga fora de casa, de fato, mas eu não consigo aceitar que faltando, me ajuda, Maurício, 14 jogos para o final do ano, se passe a ideia para o torcedor, ou por ter sido pressionado por imprensa, parte de imprensa e por grande parte da torcida, que se passe a ideia de que a solução inevitável seria ter que demitir o Odair. A cara da derrota do Internacional chama-se Roberto Melo. Isso aí até no discurso, na postura, o camarada que contratou, eu acho que 1 de laterais e nenhum serve, né? A gente sabe, tem informações internas a respeito da sua prepotência, da sua dificuldade de conversar com um grupo, com comissão técnica, de se achar superior a todos. Se tem essas informações, evidentemente que elas não vão ser confirmadas publicamente, né? Mas a cara da derrota é Roberto Melo. Eu acho que esse sim deveria sair nesse momento. O Odair, se a convicção é de que para o próximo ano um projeto tem que ser renovado, que a forma de jogar tem que ser outra, ok, se defina o modelo e se defina o modelo de jogo que se imagina para o Inter e se defina um técnico que se adeque a isso. Ou as contratações, porque o Filipão, quando foi treinar a seleção brasileira em 2002... Era onde eu ia chegar. O Filipão, quando foi treinar a seleção brasileira em 2002, nunca tinha trabalhado no 3-5-2. Copiou o sistema do Tite, que tinha dado certo no Grêmio em 2001, e foi campeão do mundo. Porque agora, é um cara inteligente. E outra, material humano, não se pode dizer, não, mas o Odair abonou todas as contratações. Te coloca no lugar do Odair. O Odair foi guindado a treinador, foi sempre auxiliar no Inter. A partir daí pegou um Inter desmontado em qualquer setor que tu olhava do clube, tava a administração pífero acabou com o clube, tu não tinha elenco, tu não tinha contas em dia, tu não tinha nada, tu não tinha dinheiro para contratar. O que deram para ele foi trabalhando muito na amizade, no conhecimento. E eu acho que um técnico que leva em 2 anos um time a uma final de campeonato de Copa do Brasil, que classifica o Inter para uma Libertadores, que cai numa semifinal de Libertadores para o time que provavelmente tem muita chance de ser o campeão da Libertadores, e que está entre os 6. Está. Hoje não muda com o término da rodada. Eu acho que ele continua, em qualquer situação, eu acho que ele continua entre os 6. Se o Corinthians está disparando na 4ª colocação. Ok, mas ele continua pelo menos na zona de pré-Libertadores. Sim. Se ele é tão ruim assim... os últimos jogos, o Inter não tem tido o desempenho que se espera, é verdade. Eu acho que o problema do Inter também é de temperamento do grupo.
Eu sei como é que isso funciona, eu vivi num clube muito mais modesto, mas o temperamento do grupo é uma coisa complicada. Eu acho que nós temos, dentro do Inter, nós temos que ter mais jogadores vermelhos. Quem é que são? São aqueles sanguíneos, tipo D'Alessandro, tipo Moledão, né? Aqueles caras, eu acho que um time, ele tem que ter no mínimo uns 5 jogadores que eu chamaria de vermelhos, que são aqueles jogadores sanguíneos, que não perdem bola, que vão para cima, que deixam o sangue mesmo no campo. E tu tem que ter uns 3 jogadores que são meio termo, tu tem que ter aqueles 2 caras que são os gelados, que são os técnicos, né? Para equilibrar o time. Nós não temos isso no grupo e nem no elenco. Tu tirar o D'Alessandro, o Guerreiro, que na verdade ele é um jogador sanguíneo, mas ele é um jogador muito explosivo, né? Nós não temos isso no Inter. Eu acho que isso está sendo construído e para mim é um passo atrás. Mostra mais uma vez, e a gente viu Não, estão falando no Luxemburgo. Mas é óbvio que vão contratar, um figurão, mas com essa diretoria que está aí, e vocês viram, parecia que o presidente do clube tinha caído do caminhão de mudança e não sabia para que lado olhar. Tu vê que as respostas dele sequer foram respostas coloquiais, básicas, aquelas respostas de cartilha. Ele não sabia nem direito o que dizer. E depois... Parece que amanhã ele vai ir no vestiário, ele disse, né? Pois é, parece que amanhã vai... Aí os jogadores todos assumiram, né? E eu ouvi hoje na imprensa que os jogadores todos disseram, não, permaneça o Odair, que nós estamos fechados com ele. Notícia de Luiz Carlos Reck. Tá. Então, ó, tá aí. Então tem o seguinte, nesse é o momento que o vice-presidente de futebol disse, e eu acho que está na hora mesmo de vocês serem homens e assumirem. Vocês entrarem em campo e dar um pouco mais, que todo mundo tem um pouco mais. Eu aprendi no quartel que quando o guerreiro cai no chão, o guerreiro, como chamavam o recruta, quando ele cai no chão, ele ainda tem 10% de gás para dar. Entendeu? Então, o nosso time tem sim muito mais que 10% de gás para dar, e esses 10% a mais que ele pode dar, dariam sim uma condição de brigar por uma Libertadores. E não era hora de tirar o Odair, mesmo que eu ache que ele tem alguns pecados assim graves, né? Mas ele tem muito mais mérito do que pecado. E o Inter está ficando com essa vitória do Corinthians a 7 pontos do G4. Tem que tirar 7 em 14 partidas. Meio ponto por jogo. Vai ser muito difícil o Internacional chegar no G4. Mas tem o confronto direto, só que é lá, né? Tem o confronto direto. Aqui foi 0-0, aqui foi 1-1. Foi uma pena o Grêmio também ter empatado com o Corinthians naquele jogo. E o Grêmio criou para quem? Foi uma pena. Foi o Corinthians bem fechado, né? O time se organizou e tal. E o Grêmio quase empatou de novo ontem. Exatamente. O Ricardinho perdeu um gol no final do jogo. 46. O Grêmio eu não assisti ontem, mas é histórico no Inter, e o Maurício, que sempre tem as estatísticas aí, pode ver quantos pontos nós perdemos para essa turma da baba do quiabo aí. Pro Cruzeiro nós já perdemos, deixamos de ganhar 2. Só pro cálculo do REC, o Atlético Paranaense empatou. Léo Cittadini empatou. Léo Cittadini, então melhorou um pouco esse cálculo, não tá tão ruim agora, Everton Couto. 43 no caso agora, né? Tem que ver se o VAR não vai anular, porque agora gol tem que comemorar. Quando isso aí é outra. Quando sai a bola rola de novo. É outra volta. Num país em que se discute tudo, num país em que se tem árbitros, na sua grande maioria, absolutamente incompetentes e semi-alfabetizados, e vocês leem súmulas, né? A maioria dos árbitros não consegue descrever um lance. Não escrevem sapato com cedilha. Exato. Né? Então, a maioria não consegue descrever um lance numa súmula, ele não consegue dizer por que ele deu o cartão amarelo pro cara. Tu imagina que tu tem 4 trapalhões lá embaixo dentro do campo, aí tu bota mais 6, cada um dando uma opinião. É óbvio que nós vamos banalizar o VAR. Valeu o gol do Atlético. É óbvio que nós vamos banalizar o VAR. É óbvio que o Brasil vai acabar com o VAR também. É óbvio. E esse VAR é uma chatice. Por mais justo que ele possa ser, o gol do Flamengo no domingo, que foi legal, porque o glúteo do zagueiro era mais proeminente e deu condição pro menino fazer o gol de cabeça lá, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Né? Aí o ombro do Wellington Santos naquele jogo contra a Chapecoense, parece que ele tem aquele ossinho meio dilatado, e aí aquele ombro não deixou. Pelo amor de Deus, gente, num esporte que é de choque,
num esporte que tem N opções. Por isso que eu não tô jogando mais, que eu estaria de sempre interpretação. Mas pera só um pouco. Bom, tu ia estar sempre pedido. Tu e o Parede. Não, aí O Parede também tá sempre pedido. Aí o detalhe é o seguinte, olha o espaço que tu tem para interpretação no futebol. Aí tu bota um monte de palerma tentar interpretar. Não tem condições no futebol brasileiro. O que deveria ser o VAR, na minha opinião? Porque eu critico, mas eu pelo menos tenho ideias para isso. Eu acho que o VAR, quem tinha que chamar o VAR era o árbitro. Ou seja, e não tem que ter mais 6 caras sendo pagos, custando uma nota ter VAR lá dentro daquela casinha, lá dentro daquela salinha. Eu acho que o árbitro devia dizer, bom, tô com dúvida nessa aqui, vou lá, vou dar uma olhada. Deixa umas imagens à disposição dele, não opinem. Tá, mas e aí eu vou pegar um exemplo do Inter, aquele pênalti que o VAR anulou no Felipe Melo, que o Felipe Melo cavou, o árbitro teve convicção de que foi pênalti na Copa do Brasil. Felipe Melo se jogou, cavou o pênalti, o árbitro marcou o pênalti no campo. E aí o VAR que avisou, não tocou. Mas aí tem que ter o cara lá pra dizer pro árbitro. Eu acho que o VAR não aliviou esses erros. Segue tendo erro igual. Na média tá. Eu acho que na média, mas na média tá ruim, porque o jogo no Brasil se catimba, no Brasil tu tá ganhando, o empate te serve, o goleiro fica mais tempo no chão do que de pé. Numa substituição, tá no final do jogo, teu time tá ganhando, tu ainda pode queimar uma substituição, o técnico faz um sinal, o cara cai no campo, né? Já não anda o jogo, o futebol tá muito chato. E agora para coroar com uma chave de ouro a chatice, o cara tem que ficar esperando 5 minutos para ver se o gol é validado ou não. Tá muito ruim, viu? Tá muito ruim. Eu não vou mais a campo, né? Não vou e pretendo jamais ir de novo. Jamais é uma palavra forte, mas não tenho nenhuma pretensão de ir a campo. Agora nem na TV eu tô conseguindo mais assistir. Não, mas eu não acho que o cenário pode ser tão desastroso assim, né? Porque eu concordo contigo que o VAR trouxe chatice, mas eu acho que a questão é de adaptação mesmo. Eu acho que os nossos árbitros, claro... Pênalti pro Atlético Paranaense. Com toda essa deficiência técnica que é notável, mas eu acho que a coisa tem que se profissionalizar, pelo amor de Deus, né? Mas não profissionalizam os árbitros. Mas no decorrer... Não, tem que... Mas no decorrer dos anos, agora, se não for esse ano que vem, a coisa tem que ficar melhor. Se não ficar melhor, a própria TV, os patrocinadores... Mas a tendência é que não fique, porque no Brasil se banaliza tudo. Mas tem que melhorar, mano. Eu não posso... Se aposentarem, vão salvar, Pato. Os bons árbitros que se aposentarem vão salvar. Não sei, porque quem tem que aprovar isso é a FIFA. Isso não é um critério da CBF. Eu gostaria que tu me citasse 5 bons árbitros. O Rafael Claus é bom árbitro. O Anderson Daronco é bom árbitro. O Voaden tá mal, mas é bom árbitro. Não, e ser bom árbitro em campo... Eu gosto de um paulista jovem que tem lá... Tu vê a tua dificuldade. O Luiz Flávio, pra mim, é ex-árbitro. Não, mas nunca foi. Aqueles irmãos Oliveira, o outro que... O Paulo César é um bom comentarista. Não, mas é um bom comentarista, mas foi um péssimo árbitro, era um ajeitador de jogo. Ele se achou agora como comentarista. O Daronco, o Rec colocou como bom árbitro, mas aquele jogo no final de semana... Mas não vamos dar oxigênio pro Rec. Não vamos dar oxigênio pro REC, até porque ele busca bastante. Não vamos dar oxigênio pro REC. Ele conseguiu dizer um árbitro com convicção, que foi o Rafael Claus. O Rafael Claus. Os outros, ele disse, é bom árbitro, mas está no mau momento. E aí o Daronco é bom árbitro, e aí... E agora? Eu quero 5. Não, vamos expandir, Rec. Tu pode citar já que estão aposentados e não estão trabalhando em TV. Não, ele não vai achar 5. Eu gosto do que apitou o Internacional, mas ele Inter e Atlético Paranaense. O Wilton Pereira Sampaio, mas ele andou para trás. Aquele argentino que apitou o jogo do Grêmio é muito bom. Não, aquele também apitou o final da Copa do Mundo. É o melhor do mundo. Esse cara é outro nível, né? Tu vê aquilo ali é a figura do árbitro e o cara sente, exatamente. Eu gritei pênalti, o VAR marcou para trás, fora da área. Viu só? Mas aí é justiça. Foi importante o VAR. A falta foi fora da área. Acho que roubaram. Mas para isso é bom o VAR. Daí o VAR funciona que nem no tênis, que nem no voleibol. É dentro ou é fora? Foi ou não foi? No momento em que o VAR dá condição de interpretação. E outra coisa... Mas aí o problema não é do VAR, Everton. De tantos erros. No esporte... Esse que está apitando é um goiano. É André Luiz, não sei. De Freitas Castro. Tu parar o jogo por 4 minutos
Pra anular um gol por causa de 2 centímetros, eu acho uma barbaridade. Deixa o gol valer. Mas aí tem que mudar a regra do impedimento. Eu, particularmente, acho que aquela velharada lá da FIFA deveria, daqui a um pouquinho, em vez de se preparar e se preocupar em fazer tanta falcatrua, acaba com essa porcaria desse impedimento. Esse impedimento é só pra dar problema, rapaz. Não tem como. Isso não tem graça nenhuma. Vai deformar o jogo. Mas deformar por quê? Vai deformar. Eu acho que dá pra mudar. Talvez um corpo. Tem que ter, sei lá, o corpo inteiro na frente. Não, mas aí tu imagina o corpo inteiro. Daí eles vão ver se o corpo tá na frente, vão ver se tem uma vazão ali. Se tiver um braço, não vai dar, daí tu sabe o que vai acontecer? Eles vão passar fio dental entre um e outro pra ver se Everton, eu acho que o principal problema dessa questão do impedimento é que aquele conceito original do que é o impedimento não está sendo considerado. Tu estar um nariz à frente, um braço à frente, não é tirar vantagem de uma posição de impedimento. E outra coisa, antigamente, na dúvida era pro ataque. Na dúvida era pro ataque. Agora não, agora é no centímetro, é no milímetro. É que agora... Pelo amor de Deus. O problema agora é que não existe o tal do mesma linha mais. Não existe a mesma linha. Não tem, até porque eles fazem 10 dimensões, né? Aí eles olham que tem 1 milímetro. Mas não foi a bunda do zagueiro do Chapecó que salvou o gol. Você fica olhando pra bunda dos caras? Não, eu não fico olhando pra bunda dos caras. Esta foi a linha marcou. O glúteo do zagueiro do Chapecó deu condição ao Bruno. Ou talvez a posição dos pés, né? Também, se é o pé. Não, teve um gol aí num jogo, foi do Grêmio, né? Bruno Cortez que foi o... Virou o Atlético Paranaense. Tá? Mas aqui, foi de gol de falta? Foi na jogada da falta. Mas virou o Atlético. Virou o Atlético. O Atlético tá ajudando o Grêmio Inter, hein? Já fez o crime no Bahia, lá em Salvador, e hoje está fazendo o crime no Corinthians. Mas é muito cedo, em 17 minutos. Daqui a pouco ele faz o crime no Grêmio e no Inter e passa os dois. Não, só que não precisa, né? Começou 7h15, tem 30 minutos. 30 minutos. Ele já tá, né? Ele se não precisa. Esse se fizer o crime também abre vaga. Aí é que tá, Everton. Eu ouvi até um colega repórter dizendo: o Thiago Nunes é uma possibilidade porque o Atlético não briga por mais nada esse ano. Não, hoje os clubes brigam por dinheiro. Mas claro, cada posição que tu ganha no Campeonato Brasileiro te dá 2 ou 3 milhões a mais. Dinheiro. E esse dinheiro faz muita diferença para um clube pequeno como o Atlético, que não fechou o pay-per-view. Renatinho aqui de Canoas. Trocar técnico não adianta. Se tu olhares para trás, tu vais ver que os times campeões tiveram presidentes e diretorias boas. Sou colorado, mas o Abel veio quantas vezes para o Inter e quantas vezes foi campeão de uma competição fora o gauchão? Tem o Abel lá agora. Eu assino com o Renatinho. É Renatinho? Eu assino com o Renatinho. Eu penso exatamente igual a ele. Mas tu sabe que o Abel fechou até 2020, né? E se cai? O Cruzeiro nesse meio tempo. Mas isso é que nem o Cruzeiro não tá a cara do Inter 2016. Tá pronto, tá embalado, tá empacotado. Eu acho que tá até pior. Acho que tá até pior. O Abelão tá numa tristeza. Mas tá falando cada vez mais lento. O outro quase que a fala não sai. Acho que eu tenho que dar um tapa nas costas uma hora. Mas teve um áudio vazado lá no Rio de Janeiro. Vinho lá. Tem bastante vinho lá em Belo Horizonte. Não vai chamar meu amigo de gambá, né? Não, porque ele gosta de tomar vinho. Vinho é uma bebida boa. É saudável, né? Tu também gosta de vinho. Muito. Temos até isso em comum. Até isso. Vazou lá o ex-presidente do Botafogo, foi presidente no título brasileiro de 95. Tá no grupo que tá organizando essa empresa que vai assumir a gestão do Botafogo. Sim, pronto. O Carlos Augusto Montenegro. Teve um áudio vazado dele. Manipulava números do Ibope. Teve um áudio vazado dele. Por dinheiro também. Foi acusado. Teve um áudio aí do WhatsApp que vazaram, tipo os áudios do Argel que vazavam, de técnicos. Ele falou, dentre outras coisas, o seguinte: não se preocupe, sobre o Alberto Valentim, que é o técnico do Botafogo, não se preocupem com o ano de 2020. Como é o técnico do Botafogo? Foi contratado? Tá fechando até 2020. Mas tá fechando. Não, mas é porque perguntaram a ele sobre o contrato do Valentim ser até o final de 2020. Não se preocupem com 2020. O Valentim está vindo para a gente tentar terminar esse ano, para existir 2020. Se tiver 2020 e o projeto der resultado, eu não gostaria que ele continuasse. Mas é muito fácil. Quem está aportando o dinheiro dessa empresa vai aportar uma grana para investir no futebol. Um dos investimentos vai ser chamar o Valentim e dizer: toma aqui 200 mil, 300 mil reais, obrigado e tchau. E diz ele que quer fazer isso com todos os jogadores. Ele não quer ficar nem com o Gatito pro ano que vem. Mas aí tu imagina a cabeça de um cara, né, que vai querer administrar isso. Isso aí eu vou ter que dizer. Tem que já tirar amanhã. Mas é que não é ter que tirar amanhã. Isso aqui é que vazou o áudio dele no WhatsApp, mas isso aqui é dirigente de clube brasileiro. Exato. Não interessa se o contrato é até 2020. Eu demito semana que vem e acabou. Sim, aí a dívida fica. A hora que eles tiverem que começar a tirar do bolso,
muda. E ele foi um dos responsáveis pelo endividamento do Botafogo. Vão fazer. E agora tá comprando um pedaço do Botafogo. Vão fazer uma gororoba no Botafogo que vai só ser a pá de cal. Escreve aí. Vai ser a pá de cal. Da vida. É. Então, o Figueirense eu acho que tem mais chance de se recuperar que o Botafogo. O Figueirense mandou embora os investidores. O Bragantino aí tá subindo lá. Mas no início sempre dá certo. Mas é uma estrutura mundial essa aí. É diferente. Eu acho que não dá para comparar uma ação entre amigos, que é o que o Botafogo está fazendo, para algo que é profissional e, como o Rec disse, é uma ação mundial e que está dando resultado em todos. E um socorre o outro. Exatamente. Faltar dinheiro, como faltou aqui no Bragantino, mete mais. Tem que subir esse ano. E é esse ano. E vai subir. Esse ano. E outra, viu? Em 2 anos é Libertadores, a ideia deles. Que o Bragantino vá para Libertadores em 2 anos. Aí já fura bem mais embaixo, mas depende. E tu pode ver no campeonato alemão, eles estão na frente, do lado Suíça. Da Áustria. Na Áustria, eles já foram campeões. Estados Unidos. Mas, Everton, por que é tão impossível ir para Libertadores? Não acho. Não é impossível com dinheiro? Difícil é ganhar gauchão. O resto é fácil. Agora, ontem ainda mais no time do interior, né? Não, era onde eu queria chegar. Eu tava vendo ontem o CSA, que loucura que eles fizeram aquele time, né? É uma junção de... É uma junção. É o Soborô, é o churrasco do domingo. Cara, quando o Alexandre meteu aquele chute, eu pensei que fosse fazer o segundo gol, que ele pegou no meio da área. Pegou mal na bola, né? Porque era pra fazer o gol, né? Não, mas ele deu uma cabeçada. O Lomba fez uma defesa extraordinária. Mas aquela que sobrou pra ele. Mas normalmente. Que coisa louca, cara. Eu fico impressionado com o futebol brasileiro. Mas o Alexandre fazia gol normalmente pegando mal na bola. Eu nunca vi ele pegar bem na bola. Mas era de praxe. Tu é mal agradecido, é campeão da América. Meio gol de média por partida. É o maior centroavante dos últimos 10 anos no Internacional. Em média. É verdade. Se o Guerreiro tivesse esse ano... O aproveitamento que teve o Alexandre... contra quem, né? Não, mas ele também. Ele jogou no Inter... Todo mundo joga contra todo mundo. Ele jogou no Inter há 9 anos atrás, eu acho. Então hoje ele tá com uns 35, 36. 38. Então ele tava no auge, né? E o irmão dele, que fim deu? Não sei. Richarlison. Ele jogou até bem pouco tempo no interior de São Paulo. Ele tava no interior de São Paulo. São filhos do Lela, do Curitiba. Campeão... brasileiro de 85, o Enio Andrade no comando. Esse jogava a bola. Mas aqui, ó, já que você provocou... Era rápido, né? Gols do Alexandre. Peguei 2010 como recorte, tá? Vamos ver contra quem foi, eu não vi também. Previamente, estou indo do final do ano pro início do ano. Quantos gols ele fez? Ele marcou 26 gols em 49 jogos contabilizados pelo OGol, que é um site de estatísticas. É uma ótima estatística. Quanto é que é, O Alexandre 2010. É mais de meio. Ele marca 49 jogos, 26 gols. É 0,53. Mais que meio. Ele marcou 2 na decisão de terceiro lugar do Mundial de Clubes, lá contra o Xiongan. Não serve pra nada. Marcou 1 contra o Grêmio Barueri. Não serve pra nada. Clássico Grenal. Esse serve. 1 contra o Atlético Mineiro. 1 contra o Corinthians, 1 contra o São Paulo, 2 contra o Atlético Mineiro. Mas quanto é que tava? 9-0 quando ele marcou os dois? Não. Ele não foi tão mal assim, né? Não, foi bem. Aí ele marcou gol aí, voltando mais. Em julho, marcou contra o Ceará, contra o Guarani, 2 contra o Atlético Paranaense, 1 gol contra o Banfield na Libertadores, 2 contra o Teu Novo Hamburgo, 2 contra o Canoas, 1 contra o Cerro na Libertadores, 2 contra o Santa Cruz no Gauchão, 1 contra o Emelec na Libertadores e ainda no estadual marcou 2 contra o Juventude, mais 1 em Grenal e 1 contra o Esportivo. Tá bem, mas agora eu lembro que ele era meio tosco. Perdia muito gol, perdia muito. Se falava que ele se escondia atrás do zagueiro. Mas pra perder... Sempre escondido atrás do zagueiro. Eu me atacava quando eu via aquilo. Tava sempre escondendo, esperando o zagueiro errar. E errava. Ele fez 26. Fazer uma comparação hoje, né? Tu vê, quando o Inter é obrigado a botar nada contra o jogador, enfim, pela fase, é notório, o Parede. Meteu 2 ontem. Mas Parede nunca vale o gol do Parede, já notou isso? Sim, tá sempre pedido. Tá sempre pedido. E que isso aí também é técnico, né? Não, é técnico também isso do jogador, né? Porque ele tem que saber se posicionar, né? Se ele é atacante. Claro, e teve um outro gol que ele fez gol também, o segundo gol do Inter. Eu acho que é o 5º gol impedido que ele faz. É mais ou menos isso. Ele marca vários impedidos. Olha aqui, ó, boa noite, Rec. Eu colocaria o Parede e o André no mesmo ataque.
Eu acho que é um ataque de asma. Eu vou. Exato. O Santa Eu Cruz acho de Recife, que a quer gente dizer. até vai poder falar sobre o Grêmio aqui hoje, mas já que estamos falando sobre o Inter, eu vou fazer uma opinião. Eu acho que o Inter tem que mudar bastante o elenco, viu? Pro ano que vem. Independentemente do treinador que tem que ser, o Inter tem Mas que isso aí não é né? problema no Internacional. O Inter é o time que mais contrata no planeta. Não, sim. É uma Não coisa te preocupa que isso aí é um planejamento perene. Não, porque efetivamente material humano também, coitado do O Odair. Inter já contrata errado para contratar 2 vezes. E vou te dizer mais, eles estão de olho na turma do Figueirense. Eles estão de olho no elenco do Figueirense. O Melo adora trazer jogador do Figueirense. Eles estão de olho. Não, mas efetivamente o Inter, a gente Vai sempre fala em manter desembarcar o uns plantel, 4 ou 5, em agora tá continuidade fácil de tirar do trabalho, Fluminense. e é uma coisa bacana no futebol, que tem que ter, manter, o segredo do sucesso do Grêmio é esse, mas eu acho que no caso do Inter aí tem que adaptar. Olha aqui, o Melo, O plantel é o do típico. Inter tá velho, né? Exatamente. Tá tem toda essa velho e questão. outra. Não adianta dizer, não aproveita um jovem. Tu tem que saber a hora de aproveitar. Vai botar no fogueirão os caras, não é bem assim. O menino e esse Sarrafiori simplesmente assaram o cara porque ele perdeu aquela bola na frente no jogo do Flamengo. E aí nunca mais deram chance pro cara. E o Odair bota o cara faltando 2 minutos. E antes não davam chance. E aí? O Sarrafiori e o Zé Aldo, com qualquer técnico que venha, vão jogar. Não, mas tem que jogar. Vamos revezar com o Nonato, com o D'Alessandro Claro. na meiuca ali. Eu acho Olha que aqui, tem que ó. jogar. Boa noite, Rec. Providencia urgente um calmante pro Everton Cury. Ele está completamente descontrolado. Quer acabar com o futebol. Beto de Novo Hamburgo. É o Beto atropelador. Te meteu o carro por cima. Mas olha. Ele me atacou também lá na eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio. Mas tava ele por não lá. tava de caminhonete, É né? dos nossos? É dos nossos? É mesmo. Então tá. Ó, o Breno do Banrisul diz que, Rec, como eu queria o Everton na diretoria do Inter, ele sabe tudo de futebol. Qualquer salário mas isso é bondade dele. Qualquer saláriozinho bem acertado no contratinho. Tu te atira ali? Já pensaríamos na tu acha diretor executivo Agora eu te ali digo e o tal. seguinte, eu poderia, se eu assumisse qualquer coisa no clube de futebol, pecar pela minha ação. Mas jamais por omissão, como está acontecendo. Como eu não li nenhum contra o Odair, vou ler aqui. Marcelo Andrade de Montenegro. Se eu tiver que suprimir alguma expressão aqui, eu vou suprimir. Boa noite, esse cidadão está falando bobagem. Até aí não tem problema, não foi tão agressivo. O Odair foi negligente e incompetente nas escalações. Perder o título mais ganho do ano dentro de casa? Não pode. Perder como perdeu para o Flamengo, insistir contra eles, queimar e não oportunizar Sarrafiori. Então diga a esse cidadão que ele deveria ter saído na parada da Copa. Marcelo Andrade de Montenegro. São opiniões. De repente o Inter não chegasse na final da Copa do provavelmente Brasil. com o técnico. Não ganhasse do Palmeiras, não que ganhasse o do nobre Nacional, não Marcelo ganhasse do tá River. colocando aí, talvez não teria passado. Claro, quando chegou como favorito contra o Atlético. Mas provavelmente uma outra opção que tu tivesse aí não passaria por esse desgosto, porque não teria chegado. E aí, tem que ver o mérito também do Atlético, né? Porque que grande jogo final, né, cara? Que grande jogo. O Atlético Ganhou os 2 jogos, né? Não, e no Beira-Rio... E passou por quem? Antes, só passou pelo Inter. Aquele menino, o zagueiro, coisa de louco, o cara tem 19 anos e... O Bambu? Claro, não chegava perto do Jeromel, né? Que é uma coisa... Um dos melhores zagueiros do mundo. Mas tu vê como é que é o Kelvin? O Kelvin era o lateral. É o Bambu, era não é o Bambu. Robson Bambu. Isso aí, perfeito. É o Bambu. E o Teve que lateral fazer também uma jogou cirurgia bem. depois. Não, que no coisa olho. de louco. E o 7, o Rony... É, o Rony joga muito. Ele tava encarnado pra alguma coisa que daquele jogo eu do pergunto Beira-Rio. alguma coisa. O Atlético só ganhou do Inter para chegar na final. Quem é que ele ganhou antes? Quem ele eliminou? O Flamengo no Rio, ele eliminou o Grêmio. E aí, o camarada disse que eu tô doido. Mas tudo bem, eu acho que a opinião... O que era título ganho, pô. Título ganho. Do cara que eliminou o Flamengo dentro do Maracanã, o time deles eliminou o Flamengo dentro do Maracanã. Sim, metendo bola. E era pra eliminar no tempo normal, nos pênaltis. E virou um 0-2 na arena dentro de casa contra o Grêmio. Não. Fala um pouquinho. Como é que é? Era pra eliminar o Flamengo com a bola rolando? No segundo tempo... Tomou-lhe um sufoco no primeiro tempo histórico. Sim, era no pra ter segundo tomado tempo. 5. E no segundo tempo? Contra o Flamengo, deu graças a Deus de passar. Contra o Inter e o Grêmio mereceu passar. Será que não foi? O que Contra o Grêmio, vocês não concordam contra o Grêmio tempo. merecia ter liquidado no tempo normal? Eu acho que sim. Será Também. que não foi que não atraiu um azar, enfim, aquela questão da meia volta olímpica ali contra o Palmeiras, que talvez pode ter quebrado um pouco do espírito da equipe, né? Que o Odair, depois daquela... Foi na Copa do Brasil, que ganha do Palmeiras, dá aquela volta olímpica, aquela coisa ali que infla o torcedor. Mas podia dar Grenal ali ainda.
Não, na semi contra o Cruzeiro... Qual é a expressão que a gente pode utilizar? Aqui é um programa de alto nível, né? Do REC, não é zica a expressão, mas pode ter zicado, né? Aquela questão da... ainda tinha que passar pelo Cruzeiro, tudo. Era uma longa caminhada. É que contra o Palmeiras não dava um vintém pelo Inter. Eu entendi que não era um desabafo. O Inter jogou muito. O Inter jogou muito. Em São Paulo era páreo corrido. Em São Paulo... como agora estão falando com a questão Grêmio-Flamengo, né? Inclusive tem um apresentador que é o... Isso pode ser fake news porque eu olhei em Facebook e tal, mas foi tão reproduzido que não pode... O cara não vai apresentar o programa. O programa é bem nesse tom de brincadeira pra viralizar, ele falou mesmo. O Cereto falou isso no Sport TV. O que ele disse? Que se o Flamengo não passar na Libertadores, no dia seguinte ele não vai apresentar o programa. Mas eu acho que foi em tom de... Isso aí... É pra dar audiência. O programa é justamente pra isso, pra chamar a interação em rede social. Vou dar um patô Corinthians, agora 2-2, jogaço, né? Vai terminar o primeiro tempo, mas um baita jogo em São Paulo, o Atlético Paranaense mostrando que está com dignidade disputando a competição onde ele está jogando pela grana, né? No mais é as brincas porque ganhou a Copa do Brasil e já está na próxima Libertadores da América. Eu tenho uma informação que o Wendel iria sair do time do Internacional, aí lesionou o Natanael. Aí o Odair testou o Zeca e não gostou do Zeca na esquerda. Aí deixou um pouco mais de tempo o Wendel, que sairia agora do time nesse domingo contra o Santos, óbvio, né? Foi mal ontem contra o Ceará, contra o CSA de novo e sairia do time. Mas agora o C, né, é com o Cobalcini, domingo, ele que treina o aspirante do Internacional, está há muitos anos no Inter, repete mais ou menos a trajetória do Odair, só que como técnico, o Odair era auxiliar técnico e vai dirigir o Internacional. E eu quero só fazer uma observação, não é pegar no pé do presidente. Mas o presidente dizer que privilegiou a Odair, deu a oportunidade do Odair treinar o Internacional nos jogos finais da Série B, não deu-lhe um pepino desgraçado pro Odair, porque se ele não ganha aquele jogo, não empata com o Oeste, o Inter ia ter que ganhar ou do Guarani, aqui no Beira-Rio, ou do Goiás, lá em Goiânia. O técnico do Goiás era um cara mordido com o Inter desde a época do Paysandu, Hélio dos Anjos, e o técnico do Guarani, um que conhecia o Internacional, uma barbaridade, que era o Lisca. Então o Inter, se perde para o Oeste, ia ter que ganhar uma e empatar a outra, se não estou equivocado, porque também o Oeste entraria na briga. Seria um pepino desgraçado para o Internacional. É que agora as pessoas pegando, não, mas empatou e depois atropelou os outros dois. Agora é fácil. Mas tinha que empatar aquele jogo. E por quê? Nós fizemos um programa aqui, nós tínhamos que fazer uma gravação, esperamos aquele jogo, porque no outro dia era feriado. Tinha uns 4, 5 colorados aqui, tinha cara de joelho na frente da televisão. E Rec, e por quê? E eu te faço uma outra pergunta. E por que houve a mudança de técnico? Porque se o Guto Ferreira alcançasse o resultado positivo, ele tinha um comprometimento, né? Que parece que o contrato se renovava automaticamente. Mas aquilo também foi uma coisa... Mas é que sabe o que é? O Guto estava se esvaindo, e teve um jogo lá em Lucas do Rio Verde que os caras queriam dar nele. Sim, mas os jogadores? Os jogadores. Que loucura. Parece que ele tem essa... Onde é que tá o Guto agora? Tá no Sport Recife. Vai subir. Qual é o perfil do técnico agora para assumir esses 14 jogos? Tu tá de brincadeira. Perfil para esses 14 jogos. Achei que era perfil da direção do Internacional. Não. Qual é o perfil que vai se buscar agora nos 14 jogos? Mas eles nem sabem. Mas não vai buscar perfil nenhum. Eles não têm Mas eles não têm noção do que eles têm que trazer. Mas qual é o perfil? O presidente diz que não sabe se é tampão, se não é. Sabe aqui, o rapaz aqui tem uma experiência, né? Nobre. Vamos perguntar, quem é que tu contrataria hoje para ser... Depende, é como eu te digo, depende daquilo que tu imagina pro teu time. Tu tem que ter algumas convicções. Por exemplo... Mas tu acha que eles têm? Acho que não tem nenhuma. Mas o perfil de grupo tá claro, não vai contratar mais ninguém. Esse é o grupo que tem. Agora... E esse grupo do Inter tem um perfil, né? Que é conhecido, gente. Já sabe o que pode dar. Por isso que o Odair deveria ficar pelo menos até Mas enfim, quem é que vai vir? Vai vir um Não, vai vir o Cobalcini e eles vão, com certeza, para tentar dar uma resposta para a torcida, vão chamar algum figurão aí. Eu não duvido que eles... Para mim, não surpreenderia se ele chamasse o Luxemburgo. Tu vai dizer assim, mas o Luxemburgo tá muito bem no Vasco, sim, mas para tirar o Luxemburgo do Vasco hoje é facinho. Não, até porque o Luxemburgo
só está lutando para não cair. Não tem objetivo Eu acho que vai ser nenhum. um técnico perfil, talvez o Klemer. Klemer, Lisca, Dunga. O Dunga não Zimmermann, talvez, tem aí. Não tem a menor condição do Inter. Klemer ou Muita Lisca. ideias, não tem a menor condição, não é do ponto de vista técnico. É do temperamento dele. O Zimmermann não dura uma semana com o Roberto Melo. Porque ele não aceita o tipo de ingerência do Melo. O Dair Helman foi demitido, não é mais técnico do Internacional. Para você que está sintonizado a partir de agora, a decisão foi sacramentada hoje à tarde no CT Parque Gigante. Pela manhã, jogadores tentaram sim reverter a decisão, mesmo que o presidente desminta. Tentaram sim. E o D'Alessandro entrou em contato com o presidente. Um dia isso vem à tona. Periguei até para livro. Aí vão lembrar de mim. Tu que és um cara super bem informado, o que tu imaginas que vai ser o ambiente para domingo? Jogo dificílimo, inclusive. Não, já naturalmente difícil, porque o Santos está em segundo lugar. Vai ser um ambiente tenso. E a reação dos jogadores? Porque a torcida eu acho que não vai comparecer em grande número, mas quem for vai cobrar muito. Vai. É a expectativa. Eu esperava já essa atitude do presidente há 3 meses, que ele fosse pro vestiário, como fez o Romildo quando perdeu pro Novo Hamburgo. Porque o presidente tem que ser, eu sempre digo, tem que sair do salto. Mas agora vai ter que ir. Ele disse que pode ser que vá ao vestiário. Tu não ganha o jogo de domingo, agora não é mais portão 8, né? Os quebra-quebra dão naquele bar próximo ali, né? Pode preparar. Olha a segurança lá do Inter. Não vai acontecer. Militar. Mas, não vai acontecer. Pode o Inter tomar uma goleada. Porque do Santos, tu pode esperar isso. Mas não. O Santos pode ser goleado ou goleado. Exatamente. O time é muito ofensivo. Aliás, vou sugerir que não façam isso, porque senão pode dormir no xilindró. Nem deve fazer, mas eu não estou incitando. Eu temo que isso possa mas nem acontecer. vamos lembrar disso que... não vale a pena. Auxiliar Maurício Dulac também saiu com o treinador. Derrota para o CSA deixou o Inter em sexto. Pode distanciar o clube até 7 pontos do Corinthians, quarto colocado. Depende do que o Corinthians vai conseguir. Está 2-2. Próximo compromisso contra o vice-líder Santos, domingo no Beira-Rio. Trabalho de amanhã será comandado por Ricardo Colbachini, técnico dos aspirantes, que deve estar à frente também no domingo. Se ganhar, periga ficar. Odair deixa o cargo com 116 jogos, 61 vitórias, 27 empates, 28 derrotas, 60,34% de aproveitamento. Vê para mim o aproveitamento do Renato no Grêmio, faz favor, o Maurício. Segundo o presidente Marcelo Medeiros, a direção passou a pensar no novo treinador após as 18 horas. Então já deve ter ligado para uns 35. Grêmio Vitória deixou o tricolor em 7º no Brasileirão. Grêmio torce contra o Corinthians para seguir 4 pontos atrás do G4. Equipe volta a campo no domingo contra o Galo, lá nas Alterosas, em Minas Gerais. Convocados Kahneman, Matheus Henrique e Everton seguem fora. Tendência é que Maicon, Tardelli e Léo Moura sejam preservados. Então o time é misto. Restante da equipe deve ser titular. O que achou do Grêmio, Lucas? Eu achei que o jogo não foi tão... Acho que, como tu falaste aqui no começo, o Grêmio quase sofreu. Não foi fácil o jogo. Não foi fácil o jogo. Também tem muito essa questão de não jogar na arena, né? Eu acho que pareceu, apesar da torcida. Mas o Grêmio jogou solto, jogou tranquilo. Mas assim, a gente vê com bons olhos, principalmente o Maicon, né? O Maicon eu acho que jogou bem também, você jogou os 90 minutos. Eu acho que isso é muito importante, que ele consiga render um jogo inteiro, uma partida inteira. A gente tem mais 3 oportunidades agora para testar o time antes do jogo contra o Flamengo. E também eu saúdo muito a volta do Jeromel, inclusive fazendo o gol, né? Eu acho que o Grêmio poderia ter construído uma vitória de uma maneira um pouco mais fácil, mas também eu acho que o Ceará foi um time combativo e muito bacana também ver o Adilson Batista, né? De técnico também, ficou tanto tempo fora da profissão. E armou direitinho o Ceará. Exatamente, isso que eu ia... Eu fiquei satisfeito com o jogo, eu acho que o importante foi os 3 pontos, mas muito mais feliz pela volta do Maicon. Muito mais feliz. Já voltamos. Qual é o percentual? Divulgado pelo Lance. Todo o tempo. Fez um levantamento. O Renato completou ontem 320 jogos como técnico do Grêmio. Ele está no top 4 dos técnicos que mais comandaram o Grêmio, empatado com o Froner. Então, no final de semana, ele ultrapassa o Froner. Aí vai ser terceiro? Não, ele será o quarto sozinho. Tá. Hoje ele divide a quarta posição com o Froner. Ele será o quarto sozinho. O próximo que ele... para buscar o Oswaldo Rola, que são 378 jogos. O Oswaldo Rola já faleceu. Ele teria que ficar a próxima temporada. Luiz Felipe Scolari é o segundo, com 371. Tá largando. Mas também um pouco distante do Renato nesse momento. Não vai mais treinar o Grêmio. E qual é o outro? E o outro é o...
Não é O outro terceiro Pedro é o Telêmaco Frazão de Lima, que Telêmaco tem 334 jogos. E o quanto tem o Renato? 320. Vai O passar. Telêmaco ele passa nessa. Se ele renovar com o Grêmio, passa. Ele fica- Não, ele passa Já nessa agora. temporada. Já passa agora. Ele tem mais 14 jogos do Brasileirão e pelo vai ser menos terceiro no fim 15? do ano. É. O primeiro tem quantos jogos? 378. É o... Oswaldo Rola. O seu Rola. 378. Ele tá com 300, são 58. Se ele renovar a próxima temporada, ele vai ser o primeiro. Vai ser o Ficando primeiro. até a próxima, toda a próxima temporada. Eu faço a ressalva, eu citei que ele tem 320, mas o pessoal vai ouvir os números que eu vou trazer, são 319. Alguém esqueceu de contabilizar um jogo, eu não Mas sei não qual. vai mudar o O percentual. pessoal tá tentando te derrubar aí. Nos números No Inter, o divulgados... TT o TT é o primeiro e o segundo acho que já é o Abel. O terceiro é o Cláudio Duarte, uma coisa assim. Nos números, a soma dá 319, não sei qual que esqueceram. 163 vitórias, 87 empates e 69 derrotas, aproveitamento de 60,1%. E do Odair é 60,3%. Claro que aí tem 3 temporadas e o Renato ganhou títulos, né? Isso tem que ponderar, porque senão vira piada, né? Então, não... Eu só queria dizer que o aproveitamento do Odair não é absolutamente ridículo, como alguns querem, né, definir. Né? Ele foi terceiro do Brasileirão, foi vice da Copa do Brasil, ficou entre os 8 da Libertadores da América, perdeu o Gauchão no último pênalti pro Grêmio agora, perdeu o outro pro... Não era ele. Não chegou contra o Brasil de Pelotas no ano passado. O Grêmio decidiu com o Brasil de Pelotas. Não pensei. Não, que era contra o... Era o Zago. Era o Zago. O Zago também não ganhou o título. Ninguém ganhou o título. Tá bom. Nem Zago, nem o Gordiola, nem o Marcelo, nem o Roberto Melo, nem o Adauri Silveira, nem o Caetano, nem o Jorge Macedo. Nesses últimos 4 anos, 3 anos. Porque em 2015, por incrível que pareça, 2016, o Inter foi campeão gaúcho. Deixa eu ver. E era pra ser hepta em 2017. E aí, Perdeu. não foi culpa do Odair, né? Não estava lá. Era o Zago. Ah, pois é. O Roberto Melo já estava. Esse sim. O presidente já era o Marcelo. Já era o Marcelo. Ah, tá. Sim. O que esperar do Grêmio contra o Flamengo? Eu tô bem ansioso, Rec. Eu acho que uma vez por dia, pelo menos, eu penso nisso. E Tem como ser diferente, não? eu tenho um sentimento que o Flamengo poderia ter efetivamente dado a pá de cal aqui na Lucas, arena. eu não penso nunca nisso. Pensa. Eu não. Eu Deve ter sinceramente, feito algum trabalhinho já. eu tenho o sentimento que eu acho que o Grêmio passa. Eu acho que o Grêmio passa, claro, vai ser muito difícil, vai ser um jogo, mas eu acho que o Grêmio passa exatamente por causa da questão. A gente aprendeu com o Atlético Paranaense, né, que um pouco de salto alto pode fazer com o time. Eu acho que o grupo está muito fechado, coeso, e sabendo que o Flamengo é um grande time, vai jogar tudo, como a gente estava comentando aqui no intervalo, nós temos grandes lideranças no grupo. Eu acho que essa volta do Maicon vai ser significativa, vai ser paradigmática para a gente conseguir ir para a final em Santiago. E é o que eu espero, viu, Rec? Já voltamos. Boa noite, Rec. Absurdo. Medeiros manter o Melo pelo fator amizade e por interesses políticos. Eles vão sair sem ganhar nada, deveriam ter vergonha. Paulo de Canoas. Eu não sei se não vão ganhar nada, né? Porque o Inter é muito grande, daqui a pouco se restabelece rápido, daqui a pouco um técnico novo da Liga, vem um técnico até defasado e se consagra. O Marcelo Oliveira não foi 2 vezes campeão brasileiro, uma vez campeão da Copa do Brasil, 2 vezes vice da Copa do Brasil pelo Coritiba e era considerado incompetente, está aí, sem emprego. Mas Rec, Então, às vezes, um incompetente mas a vira... lógica do raciocínio do telespectador tá correta. Sim. A lógica do raciocínio. Continue o martírio. Será que eles vão trazer o Zé Ricardo mesmo, que é coligado com o Rodrigo Caetano, que o Rodrigo Caetano tem essa predileção por esse nome? Quem? Zé Ricardo. Meu Deus. Como será o amanhã, Everton Cury? Pois é, a gente ainda tá... Não quer continuar a música? Responda quem puder. Eu acho que essa seria a melhor resposta, né? Tá complicado, sabe? Tá complicado, assim, tá desestimulante. O torcedor hoje né? estaria animado se tivesse tirado os 2. Com certeza. Ou se tirasse O presidente só o do Internacional errou o pulo. Eu também acho. E não teria protesto domingo no Beira-Rio. E eu acho que se tirasse... Criaria um clima bom no Beira-Rio para domingo, mas ele preferiu manter o amigo.
E eu Se acho tirasse que só o Melo já... também aliviaria, porque o grupo de jogadores estava fechado com o técnico e eu acho que ia dar uma bela resposta. E isso prova que eles pensam pouco no clube. Mas a maioria do torcedor queria sair do Odair, né? A maioria do torcedor queria sair do Odair, eu acho. Torcedor comum. Mas se tira o Melo, eu acho que muda de figura. Eu acho que aí o grupo ia fechar, porque se tira o Melo... Se eu sou o Marcelo Medeiros, eu vou pro vestiário, tiro o Melo e digo, olha aqui, gente, tô atendendo o pedido de vocês também, e agora eu quero que vocês assumam a responsabilidade. Eu quero que vocês ajudem o Odair, porque vocês podem cada um dar mais de si. Vocês têm que assumir essa responsabilidade. E eu vou cobrar de cada um de vocês. Eu faria isso. Mas ele nem sabe se vai no vestiário. Ele falou que talvez amanhã vá. O Maurício tá ficando Mas ele falou. debochadinha. Mas ele falou. Tá debochando do presidente do Internacional. Não, ele que falou. Tu não confia? Mas presidente... Ele falou que talvez Mas vá. presidente o presidente não tem que estar entrando toda hora em vestiário. Mas vice-presidente de futebol que não entra em vestiário e presidente que não vai lá pelo menos dar uma olhadinha pros caras saber que tem um cara vendo em cima... Desde a época dos nossos avós... Vai fazer outra coisa. O boi engorda com o olho do dono. Mas claro. Ô Maurício, fica calmo aí que o REC te protege. Teu amigo. Parceirado, parceiro. Tu não tiraria o Maurício, né? Não tiraria. Pra aumentar a audiência não dá pra tirar. Em outubro não, só em janeiro. Pra começar a temporada. Terminar a temporada. Mas eu acho que o Inter fez uma grande Mas nem em janeiro tu tiraria o Maurício, porque janeiro e fevereiro tu passa de férias. Ele vai pro paraíso, né? Vai pro paraíso. Vai procurar tua turma.